Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um podcast com a FGE. Nosso convidado para esse bate-papo é o Aníbal Ferreira. O Aníbal Ferreira é engenheiro eletricista, sócio da FGE, especialista em manutenção de cabines primárias, em soluções de SPDA e presta também consultoria para empresas que precisam falar sobre esse assunto. Aníbal, seja bem-vindo, hein? Júlio, obrigado. Vamos lá, vamos começar aí, tirando as dúvidas aí ou acrescentando as informações para vocês. Excelente. Aníbal, deixa eu começar aqui, cara, com uma dúvida, né? Como é que eu sei, quais são os sinais de que uma cabine primária está precisando de manutenção urgente? O que sinal que dá que eu possa identificar isso, cara? Bom, vamos lá. Primeiro, só uma definição de cabine primária. Cabine primária é o coração de uma instalação, tá? Muita gente não sabe nem que tem cabine no condomínio, empresa já é um pouco mais difícil. Então, hoje, a norma NR10, ela sugere, ou aliás, sugere não, ela confirma a condição de ser feita uma manutenção preventiva anual, tá? Só com uma observação. Caso os componentes dentro da cabine e o fabricante garantir que eu tenho que fazer intervalos maiores, o fabricante tem que garantir isso, tá? Nenhum fabricante praticamente garante isso, porque ele não fornece todos os materiais, tá? Tá então, bom. vou dar um exemplo para você. A Schneider, no disjuntor dela, ela fala para o disjuntor, e no sistema de cubículo blindado delas lá, ela fala que tem que fazer manutenção a cada 2 anos, tá? Então, mas e o resto? A chave que não é dela, o cabo. Se não tiver a informação dessa, o período para ser feita a manutenção preventiva é anual, tá? Quais são as normas que regem isso? É a NR10, norma regulamentadora número 10, que é uma norma de procedimento, tá? Essa aí é que rege, ela fala sobre, se não tiver essa informação, o período é anual, tá? E quem rege a norma de cabine é a 14039, a BNT, NBR 14039. Então, a gente segue esses dois conceitos de norma, tá? Então, você está me dizendo o seguinte, que a cabine pode não me dar um sinal de que precisa fazer manutenção urgente, né? Ela tem lá o regulamento, a norma, que diz, ó, você tem que fazer de X em X tempo. Não é porque ela não está me dando nenhum sinal que eu posso ignorar a norma. Justamente. Porque quando a gente faz manutenção preventiva, qual que é o conceito da manutenção preventiva? Então, a gente vai lá, lava a cabine, tal, mas isso aí não é o mais importante, tá? O mais importante é você fazer as medições dos componentes. Você fazendo essas medições dos componentes, tá? Você consegue, em algumas situações, antecipar o problema que ela possa dar. Um mau contato, né? Uma deterioração de um componente, de uma chave. Então, você consegue, de alguma forma, se antecipar o problema, né? Então, para complementar isso, o que a gente tem sugerido para o pessoal? A gente faz uma termografia, que é uma análise térmica das conexões, tá? E se a gente achar que tem algum problema, a gente resolve isso na manutenção preventiva, tá? E logo após a manutenção preventiva, é refeita a análise térmica o relatório térmico, tá? Com os pontos que deram problema, e apresenta que isso aí resolveu o problema, tá? Então, a gente tem essa sugestão, embora a análise térmica, tá? O relatório térmico é uma foto digitalizada e uma foto térmica, tá? Não tenha isso na norma, não é uma obrigação por norma. A gente tem feito isso porque tem ajudado bastante a gente a detectar defeitos em cabine, né? Então, a gente faz uma vistoria antes, próxima à programação de desligamento da cabine, tá? Vê os pontos que estão, que possivelmente podem vir causar algum tipo de problema, tá? Aí, na manutenção, a gente corrige isso, tá? E, pós-manutenção, a gente refaz no mesmo ponto que possivelmente ia ter um problema, a gente consegue, sanou ou não. Se não sanou, a gente vai analisar se precisa trocar o componente ou não. Aníbal, agora, uma outra questão. Pode acontecer de eu gastar mais dinheiro quando eu faço manutenção preventiva do que deixar para fazer só a manutenção corretiva?
Vamos lá. Primeiro que a manutenção preventiva, a gente tem um plano, por até exigência dos nossos consumidores, dos nossos clientes, né? A gente faz isso de forma que alivie bastante para o pessoal. A gente faz isso via contrato, tá? Esse contrato ele é diluído em 12 meses, tá? E aí não impacta tanto na programação, no planejamento da empresa, mas basicamente é isso aí, tá? Isso aí seria a parte comercial, né? O fato de você deixar, na idade é que nem você ter plano de saúde, né? Quanto mais velho vai ficando, é uma sequência, né? Quanto mais velho você vai ficando, mais médico você está indo. Mas eu não vou no médico. Deixa eu ficar doente para ir no médico. Mas qual que é a ação preventiva disso? Tá? Então, se você não tem nenhuma ação preventiva, pode ser quando você ficar doente, é uma situação irreversível. Né? Então, a manutenção preventiva, isso aí é um conceito, como fala, manutenção preventiva. Né? Você está se antecipando a algum problema. Imagina parar uma cabine. Aí o cara fala, mas estourou um componente aqui. Tem no mercado? Às vezes não. Vai levar 45 dias para chegar. Eu vou deixar o cliente totalmente desligado? É ruim. Então, a manutenção preventiva, ela serve para você se antecipar o problema, tá? Não é uma condição, a gente vê muito cliente da gente, fala, não, mas por que eu preciso fazer anual? Porque está na norma. Não, mas tem essa pergunta que você me fez. A gente tenta harmonizar isso de forma para ter menos problema possível. Vai dar problema em algum momento? Possivelmente sim. Então, quanto mais velha a cabine, mais chance dela dar problema. E esse relatório, na verdade, que a gente apresenta depois, esse é um relatório, é uma informação, é dados. Por exemplo, eu fiz esse ano. Eu não tenho esse primeiro dado. Na segunda vez, eu já tenho um histórico da cabine. Então, eu consigo, através das medições, saber se aquele componente ele está deteriorando, né, ao longo desse um ano ou não, tá? Então, aí é um acompanhamento. No terceiro ano, você já tem 2 históricos diferentes. Então, isso aí, para a gente, é o mais importante. Então, tem cabine que a gente já faz mais de 10 anos que a gente faz. Então, a gente tem histórico. Então, antes de dar um problema, a gente fala pro engenheiro da manutenção, falei, cara, isso aqui vai dar problema para você. Não é melhor se antecipar o problema, comprar, já trocar esse componente? Tá? Entendi. Essa é a função lógica da manutenção preventiva. Entendi, está tranquilo. Então, deixa eu fazer outra pergunta. Pois não. É muito comum ver empresas que fazem a manutenção de cabines próprias por conta própria. Você recomenda? Existe algum problema com isso? Não. Não, na verdade ele tem que conta ter... própria? É o seguinte, tem empresas que realmente tem uma equipe, mas por que o cara vai ter uma equipe ou usar a manutenção dele para isso? Né? Geralmente o cara tem a equipe para o cara entrar hoje numa área classificada. Quando a gente fala a cabine, é uma área classificada. Então você tem que ter a documentação acessada do profissional. Ou seja, o cara que vai entrar, o profissional que vai entrar dentro da cabine, ele tem que estar apto a entrar nessa cabine. Então tem que ter uma ordem de serviço, isso falando internamente com a empresa, tá? Tem que ter uma ordem de serviço, o engenheiro eletricista, ele tem que assinar essa ordem de serviço, tá? O pessoal vai lá dentro, tem que saber aonde desligar, aonde mexer, tá? Aonde pôr a mão, tá? Então ele precisa ter a NR10 básica e tem que ter o curso de CEP, tá? Não é simplesmente, a gente tem visto muito por aí, não, o cara vai lá dar uma varridinha, fica bom e tal. Não é isso, né? É um pouco mais complexo que isso. Tá? Então, tomar um cuidado de quando entrar um profissional lá, lembrando que ele está numa área classificada, tá? Ele está numa área classificada e ele tem que tomar as ações adequadas. Entendi. Tá? Se ele não tomar as ações adequadas, ele pode ter o risco de vir a se machucar, a se acidentar de forma muito grave, ou até morrer, tá? Por uma falha de procedimento de manutenção. Então é um assunto muito sério isso aí, né? Não é simples, né? Entendi. Então deixa eu fazer outra pergunta. Pois não. Aí na FGE,
Vocês provavelmente treinam e capacitam a sua equipe para enfrentar e lidar com diferentes tipos de problemas e diferentes tipos de equipamentos, né? Sim. Como é que você faz, como é que vocês fazem essa capacitação, esse treinamento da sua equipe para garantir que vai ter uma qualidade no final lá para o cliente em situações lá de emergência? Situação de emergência, geralmente eu fico à frente disso, tá? Eu sou engenheiro eletricista, com ênfase em alta potência, né? Tá? Eu sou técnico eletrotécnico. Então, sempre vai ter acompanhamento meu, tá? Sobre a ação que deve ser tomada. E o pessoal que vai entrar nessa cabine, tá? É isso que eu falo, o cara tem que saber onde pôr a mão. Então, a gente orienta para que o que eles vai fazer primeiro, tá? Qual o procedimento, tal. E a gente também tem um programa aqui de treinamento dentro da empresa, tá? Então, na verdade, o treinamento também ele é em campo, né? Porque cada cabine tem uma particularidade, né? Então, uma tem isso, outra tem aquilo, e a gente vai orientando, faz uma reunião antes de começar o serviço, tá? Eu mostro para eles quais são os procedimentos a serem tomados, tá? Mas a gente tem todo o procedimento que a norma exige, né? Aterramento, detector de tensão, porque na realidade nós estamos mexendo com uma classe de tensão muito alta, tá? É na classe 15 kV. Então, a gente tem que dar toda essa orientação, mas a gente procura orientá-los e a gente faz isso de forma que a cabine seja totalmente segura e desligada. Entendi. Então, vou te fazer outra pergunta. Pois não. Que conselho você daria para um cliente se preparar e garantir que a cabine primária dele esteja sempre em boas condições? O conselho, como a cabine ela é a porta de entrada do circuito, tá? O conselho que, em termos técnicos, eu acho que um ano até muito tempo, porque às vezes o cara vai lá, acabou de montar a cabine, né? É nova, né? O construtor montou lá a cabine, e você vê se tem resto de obras, tem uma série de coisas. Então, o que a gente sugere? Acabou de fazer, contrate a gente vai lá, faz uma manutenção, faz uma limpeza, é limpeza física mesmo, é tirar pó, né, é lavar o chão, tirar tudo que tiver de... Não deixar colocar coisas dentro da cabine, a gente vê muito por aí, né? O nego faz a cabine como depósito, não pode, tá? Então ele coloca thinner, lata de tinta, bicicleta, ele coloca resto de coisa, então isso aí não pode. Tá? A cabine, isso aí está na norma. Então, a gente pede para limpar tudo, deixar a cabine íntegra, tá? E que a gente procura orientar também que a tomada de ar e a saída da cabine, que ela tem que respirar, né? Tem uma condição mais favorável, ou coloca filtro, ou coloca algum tipo de dispositivos, dependendo do lugar, tá? Entendi. Essa é a sugestão. Agora, é o coração da empresa. Parou a cabine. Para tudo. E hoje também, um outro agravante: o fornecedor hoje, dependendo do equipamento que esteja lá, ele não tem a pronta entrega. Né? Então, nós ficamos à mercê desse tipo de coisa. Não tem? A gente vai atrás de uma pessoa que tem, então se custa X, o cara vai pedir 3X porque ele sabe que você está com um problema sério lá. Entendi. Aníbal, o que diferencia a FGE frente às outras empresas do setor aqui, por exemplo, na região de Campinas? Tem algum diferencial que você gostaria de destacar aqui, que a FGE tem, em comparação às outras empresas, concorrentes? Bom, primeiro, a relação profissional, né? Vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho 14 anos de CPFL, né? Estou trabalhando na concessionária. Agora eu estou do outro lado, né? Antes eu estava do lado da concessionária, agora eu estou do outro lado. Então, a gente entende a condição do cliente, né? É uma lógica isso aí, né? Então, é uma relação profissional. Hoje eu sou um cara que tem 62 anos de idade, então eu sou um cara já tarimbado, e desde do 20 e poucos anos eu comecei a trabalhar com isso, é uma paixão, né?
E a gente procura orientar de forma mais adequada. Às vezes a pessoa está em fase de projeto ainda. Ah, eu vou comprar o A, eu vou comprar o B, ou vou comprar o C. Então, a gente orienta, até porque é a gente que dá manutenção, né? Então, a gente orienta a empresa, o condomínio, ou o consumidor em si, para que não compre o B e nem o C, compre o A, que para manutenção, a condição de peça eu consigo mais fácil, mas basicamente é isso, a gente procura pensar na manutenção, né? Porque o projeto, às vezes, está lá, a gente pede retificação do projeto, a gente discute com o profissional que fez o projeto, tá? Porque, às vezes, ele peca em algumas situações que, para manutenção, vai ser muito comprometedor para a gente. Entendi. Tá? E, às vezes, no projeto, na etapa de projeto, a gente quer que facilite isso para a gente. Tá bom, tá bom. Aníbal, você nos deu aqui várias dicas, várias orientações, falou de vários assuntos aqui que são importantes relacionados à questão da cabine primária de uma empresa, etc. Eu vou fazer a última pergunta para a gente fechar. Tá bom. Existe aí um último conselho que você gostaria de dar para empresas que não priorizaram ainda a manutenção preventiva? O conselho que eu acho que é legal o cara entender sobre cabine, que é uma coisa assim, é uma caixinha de surpresa, né? E às vezes ele coloca profissional que não é adequado para fazer o serviço lá, tá? Então a gente tem alguns clientes que já ao longo do histórico de vida da gente aqui, que ele danificou a cabine, ele chegou a machucar outras pessoas em questão de falha de procedimento, tá? A pessoa que vai entrar numa cabine tem que ter cabeça fria, tá? Saber o que vai apertar de botão, o que vai abrir chave, qual chave que tem que abrir. Então, a orientação a gente dá em questão disso. Não é um eletricista que tem pouco conhecimento, chegar numa cabine, eu faço, eu desfaço. Não, você tem que ter um procedimento, tá? E a vantagem também, a gente orienta sobre essas ações, né? Então, às vezes, a pessoa chega lá e fala assim, para a faxineira, vai lá, limpa lá dentro da cabine, está cheio de pó. Mas não fora da condição de gradil, né, que a gente fala, né? Mas não é adequado, não é. Então, a gente orienta para que seja feito isso. Outra coisa, às vezes quem faz a manobra da cabine é um vigilante, tá? Agora, esse vigilante ele é apto para fazer essa... não. Então, hoje também nós temos um problema que essa pessoa, se ele entrar uma vez na cabine, né, ele vai, se ele saindo da empresa, judicializar a empresa, ele ganha o processo. Por isso que tem que ter todas essas condições básicas aí, tá? É isso que a gente procura orientar o cliente. Aníbal, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, separou um tempo para falar conosco aqui. Eu queria agradecer você, agradecer também a nossa audiência, né? Obrigado você que está aí do outro lado assistindo esse nosso conteúdo, que hoje foi incrível. Deixe, por favor, aí o seu like, se você gostou, né? Compartilhe com seus amigos, né? Com as empresas, com as pessoas que você conhece. Manda para a gente aqui as suas dúvidas, suas perguntas, sugestões, porque sempre que a gente tiver outro assunto relevante aqui, a gente vai compartilhar para a gente poder falar mais um pouquinho sobre essa questão tão importante, que é a questão da rede elétrica, cabine de primária, SPDA, etc., com os nossos clientes. Aníbal, se a pessoa quiser entrar em contato com vocês, como é que acha a sua empresa, como é que fala com vocês, como é que pede orçamento? Me dá os dados aí de contato. O nosso e-mail é o www.fge, faca geral do elefante, solucões.com.br. E o contato do telefônico seria o DDD 19 3032 1055, tá? E eu agradeço o espaço que vocês estão nos dando aí para a gente discutir isso aí. E qualquer empresa que tenha alguma dúvida relacionada a isso, tá? Pode ligar para a gente aqui, que a gente vai estar sempre, a engenharia vai estar sempre aberta para discutir alguns procedimentos, algumas coisas, e tentar orientar o cliente. Mesmo que isso não tenha uma relação comercial imediata.
pode ser um pouquinho mais para frente, mas a gente procura orientar da melhor maneira possível. Excelente, excelente. Aníbal, muito obrigado. Pessoal, até mais. Fechou? Até mais. Ô, Júlio, eu agradeço. Valeu.